Galera, então, continuando aqui, nós vamos estudar os logaritmos, tá? Então, olha só, nós estamos no curso lá de administração, de ciências contábeis, tá? Esses conteúdos de matemática é só para dar uma nivelada, né? A gente não tem como aprofundar muito, né, o conteúdo, aprofundar muito o assunto. Mas eu posso indicar alguns materiais, locais onde vocês podem aprofundar, aqueles que desejarem, aqueles que gostarem de matemática, quiserem aprofundar mais os estudos na funções exponenciais no logaritmo, eu posso indicar os materiais, tá? Aqui a gente está vendo de forma mais superficial, né, mais básica, só para aquilo que praticamente a gente vai precisar aqui dos nossos estudos, tá bom? Então, olha só, o logaritmo, ele é uma operação inversa à exponencial. Assim como nós temos adição e subtração, multiplicação e divisão, nós temos também as exponenciais e os logaritmos, tá bom? Então, definindo o logaritmo, tá? Definindo o logaritmo, nós temos aqui que n é o logaritmo na base b de um número x, se b na potência n é igual a x. Então ele está dizendo aqui, ó, o log, ele é escrito assim, né? Log, L-O-G, tá? Então o log de x na base b, a gente lê assim, tá? A gente lê assim. Isso aqui a gente lê assim, log de x na base b, tá? É lido assim. É igual a n, tá? É igual a n. Então a gente lê assim. Então olha só, o log de x na base b é igual a n se e somente se b, que é a base aqui, ó, elevado a n for igual a x, tá? Então isso aqui é a forma que nós resolvemos um logaritmo, tá? É a forma que nós resolvemos um logaritmo, tá? Então, por exemplo, né, se eu quiser saber quanto é o log de 4 na base 2, ora, o log de 4 na base 2, eu vou dizer que é x. Se o log de 4 na base 2 é x, então 2, que é a base aqui, elevado a x é igual a 4. Aí vocês lembram lá das equações exponenciais? Ó, 2 elevado a x é igual a 4. Esse 4 eu vou escrever com potência de 2, ele vai ficar 2 ao quadrado. Só apagar aqui para não gerar confusão. Corrigir aqui. Então, esse 4, né, eu posso escrever ele como 2 ao quadrado. Aí, como as bases são iguais, eu cancelo as bases e fica x igual a 2. Isso implica que o log de 4 na base 2 é igual a 2, porque 2 ao quadrado dá 4, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, o outro exemplo, se eu tiver aqui log de, deixa eu ver aqui, de 27, log de 27 na base 3. Ora, quanto é log de 27 na base 3? Eu não sei, eu vou dizer que é x. Então, eu posso dizer que 3, que é a base elevado a x, é igual a 27. Então, eu posso ter 3 elevado a x igual. 27 eu vou fatorar, né? Eu vou achar 3 ao cubo. Aí, ó, 3 corta com 3, fica x igual a 3. Então, eu posso afirmar que o log, né? Eu posso afirmar que o log de 27 na base 3 é igual a 3, porque 3 elevado ao cubo é 27. Então, é mais ou menos isso. Algumas condições aqui de existência, né? Assim como lá no logaritmo, assim como na exponencial, nós vimos que o b, lá na exponencial, né, o b tem que ser sempre maior que zero, tá? Ou seja, a base não pode ser negativa, né? E tem que ser sempre maior que zero e não pode ser negativa. E tem que ser diferente de 1. No logaritmo é semelhante, tá? No logaritmo, a base aqui, ó, tem que ser maior que zero, tem que ser diferente de 1, tá bom? Esse x aqui também, né, ou seja, o número de qual eu vou tirar o logaritmo, ele tem que ser também maior que zero, ou seja, eu não posso tirar o logaritmo de um número negativo, tá? Então, tanto a base quanto o x tem que ser positivo e o b tem que ser diferente de 1 para eu poder calcular o logaritmo, tá bom? Então, por exemplo, aqui
Quando o logaritmo tem base 10, tá? Nós chamamos de logaritmos decimais, aqueles logaritmos que tem base 10, a gente não precisa colocar o 10, tá bom? Então, quando a base for 10, quando você vê um logaritmo dessa forma, sem base aqui, tá? Você já sabe que essa base é 10, tá bom? Então, o log de 2 na base 10, eu escrevo simplesmente log de 2. O log de 5 na base 10, eu escrevo simplesmente log de 5. Então, quando a base é 10, ela não precisa aparecer, tá? Da mesma forma, quando a base do logaritmo for o número e, o número de Euler, aqui, ó, eu chamo esse logaritmo de logaritmos naturais ou logaritmos neperianos. Então, os logaritmos neperianos são logaritmos onde a base do logaritmo é o número e, o número de Euler. Então, por exemplo, o log de 2 na base e, eu chamo de log natural de 2. Eu já sei que a base é e, não precisa aparecer. O log de 5 na base e, como a base é e, eu chamo de log natural de 5. Logaritmo natural ou logaritmo neperiano de 5. Tá bom? Então, isso aí são algumas notações que vocês podem encontrar. Algumas propriedades dos logaritmos, tá? Lembrando aqui, ó, no logaritmo, né, o A tem que ser diferente de 1, o B tem que ser diferente de 1, né, e eu tenho que ter tanto a minha base maior que 0, como o meu x lá tem que ser maior que 0, tá? Então, algumas propriedades do logaritmo que nós utilizamos para resolver nossas funções e nossas equações, tá? O A elevado ao log de x na base A é igual a x. Tá? Então, essas são algumas propriedades que vocês não precisam decorar. Essas propriedades você consulta quando você tem que resolver uma equação que envolve um logaritmo, ou quando você tem que resolver uma função que envolve logaritmo, aí você recorre às propriedades, tá bom? Então, isso aqui não é para decorar, é só para vocês conhecerem. Né? Vocês podem até imprimir, anotar no caderno e guardar. Ó. Aqui, ó, log de 1 na base A é 0, ou seja, o log de 1 em qualquer base sempre vai ser 0. E o log de A na base A sempre vai ser 1. Ou seja, o log de 2 na base 2 é 1, tá? O log de 10, de 100 na base 100 é 1. Então, o log de um número na base, nesse mesmo número, sempre vai ser 1. Essa da propriedade aqui nós utilizamos muito, mas muito mesmo quando estamos trabalhando com exponencial e logaritmo, tá? O log de x elevado a k na base A. Esse k desce, né, é igual ao k que multiplica o log de x na base A. Então, nós utilizamos muito essa propriedade aqui, né, porque nós enfrentamos situações do tipo, por exemplo, quanto é o log de x ao cubo? Né? Aí eu faço assim, ó, isso é 3 vezes o log de x, então esse 3 ele desce para cá multiplicando o logaritmo, então a gente usa muito essa propriedade. Essa propriedade a gente usa bastante também, tá? O logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos, então o log de x vezes y é o log de x na base A mais o log de y na base A. Da mesma forma que eu tenho aqui também o log da divisão, então o log da divisão é a diferença, a subtração dos logs. Aqui eu tenho uma propriedade que é chamada de mudança de base. Então, quando eu quero, por alguma questão, para resolver alguma questão, eu quero mudar a base do logaritmo, posso fazer assim, ó. Log de x na base A vai ser o log de x na base B, dividido pelo log de A na base B. Observa que eu peguei esse log que tinha base A e passei para um log na base B. Aqui o log de A na base B vezes o log de B na base A é 1. Observa aqui que trocou, ó. Aqui virou base, e o que era base virou aqui o número que eu quero tirar o logaritmo, tá bom? Então, essas propriedades aí nós vamos consultando conforme a gente vai tendo necessidade para fazer os nossos trabalhos. Então, aqui eu tenho algumas equações logarítmicas. Na verdade, eu tenho equações exponenciais. Por que é equação exponencial? Porque o expoente está, né, a variável está no expoente. Então, se a variável está no expoente, eu tenho uma equação exponencial. E para resolver uma equação exponencial, nós vimos que nós temos que igualar, ou seja, as bases. Eu tenho que ter dos dois lados da equação a mesma base para eu poder resolver a minha equação exponencial. Só que, em algumas situações, você não vai conseguir igualar as bases. Por exemplo, aqui eu tenho 10 elevado a x.
E aqui eu tenho 3. Ou seja, como é que eu vou transformar esse 3 em uma potência de base 10? Eu não tenho como fazer isso. Então, quando eu não consigo transformar, quando eu não consigo igualar as bases, eu tenho que recorrer a uma outra estratégia para me resolver as minhas equações. E que estratégia é essa? Ora, como eu não consigo igualar as bases, eu vou usar o logaritmo. Então, o que é que eu faço? Eu vou tirar log de 10 elevado a x, vai ser igual ao log de 3. Ou seja, eu tiro os log dos dois lados da equação, porque se eu tirar o log dos dois lados da equação, a minha equação não é alterada, ela permanece a mesma, tá? E que log é esse? Ora, quando não aparece a base, você já sabe que eu tenho a base 10. Quando não aparece a base é 10. Por isso que eu não coloquei ela, tá? Então eu vou tirar o log de ambos os lados. Ó. Acrescentei log aqui de 10 elevado a x e acrescentei log aqui de 3. Agora, olha só, aqui eu já vou utilizar uma propriedade que nós vimos anteriormente. Olha aqui, ó. Já vou utilizar essa propriedade aqui que eu falei para vocês, que é uma propriedade muito utilizada. Ó, o log de x elevado a k na base A é k que multiplica o log de x na base A. Ou seja, eu posso descer esse x aqui. Ó. Esse x vai vir para cá multiplicando o log de 10. Tá? E aqui vai ficar o log de 3. A base é 10, não precisa aparecer, tá? Você já sabe que a base é 10. Agora, olha só, aqui eu vou utilizar outra propriedade. Aqui eu sei que se a base não aparece é porque a base é 10. Então, eu tenho log de 10 na base 10. Quando eu tenho log de um número na base, que é esse mesmo número, a propriedade me diz que isto aqui é igual a 1. Só consultar a propriedade lá. E o log de 3? Olha, eu vou lá na calculadora, né? Você vai lá na calculadora e coloca lá log de 3. Você vai obter 0,48. Ora, quanto é x vezes 1? É x. Então, isso aqui vai dar o x que eu estou procurando. A solução da minha equação é 0,48, aproximadamente, tá? Para duas casas. Então, se você substituir o x aqui por 0,48 e for lá na sua calculadora, você vai obter um número muito próximo de 3, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, novamente, aqui a base é E, e aqui é claro que você nunca vai conseguir transformar esse 12 numa base E, para você poder igualar as bases. Então, nesses casos, eu tiro o logaritmo de ambos os lados. Então, vou ter log de E elevado a 5x igual ao log de 12. Então, olha só, a base já sabe, se a base não está aparecendo, porque a base é 10, não precisa aparecer. Agora eu vou usar aquela propriedade, ó. Esse 5x, ele vai descer para cá. Então vai ficar 5x que multiplica o log de E. E aqui vai ficar o log de 12, tá? Aí você vai, como nós vamos fazer isso aqui na calculadora, você vai lá na sua calculadora e vai calcular o log de E. Tá? Qual é a base aqui? Quando não aparece, a base é 10. Tá? A base é 10 quando aparece. Então, você vai lá na calculadora, quanto é o log de E? Na base 10. Você vai lá, você vai achar para duas casas 0,43. E quanto é o log de 12? Na base 10, lá na sua calculadora, você vai achar duas casas 1,08. Então, olha só. Esse 5x aqui, ó, vai ser igual, esse 0,43 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 5x vai ser igual a 1,08 dividido por 0,43. Então, vai dar 2,51. 2,51. Então, x vai ser igual a esse 5 que está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 5. Então, isso dividido para 5 vai dar 0,5, aproximadamente, tá? Aproximadamente, na verdade, vai dar, aproximadamente 0,5. Pronto. Isso é aproximadamente, tá? Então, tá aí o meu valor do x, tá? Outro exemplo aqui, eu tenho 5 igual a 4 vezes 2 elevado a x. Então, vamos lá. Esse 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 5 dividido por 4. E aqui vai ficar 2 elevado a x. 5 dividido para 4 dá 1,25. Igual a 2 elevado a x. Então, olha só. Você não vai
conseguir transformar 1,25 em uma potência de base 2, para você poder igualar as bases. Então, você vai ter que aplicar o logaritmo de ambos os lados. Então, log de 1,25 é igual ao log de 2 elevado a x. O log de 1,25 você já pode ir lá na sua calculadora, né, e resolver. Você vai achar, para duas casas decimais, que o log de 1,25, lembrando, a base é 10, é aproximadamente 0,1. Igual, aqui, esse x aqui, que é o expoente, ele vai descer para cá, vai ficar x que multiplica o log de 2. Propriedade. Então, aqui eu vou ter 0,1 igual a x que multiplica, lá na calculadora, calcule lá o log de 2. Né, o log de 2 na calculadora. Então, vai ficar log de 2. Vai dar 0,3 para duas casas decimais. Então, 0,3. Então, olha só, esse 0,3 está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Então, vai ficar 0,1 dividido por 0,3. E aqui fica o x. Então, o valor do x vai ser 0,1 dividido por 0,3. Que vai dar aproximadamente 0,33. Pronto. Então, está aqui meu valor do x, tá? Então, algumas equações exponenciais, como as que vocês vão encontrar, você não consegue de forma alguma. Algumas você opera matematicamente e consegue igualar as bases. Outras você não consegue igualar as bases de jeito nenhum. Para essas que você não consegue igualar a base, você tem que resolver, aplicar o logaritmo de ambos os lados. Então, você tem que usar o logaritmo, tá? Lá na matemática financeira também, quando você está trabalhando lá com os juros compostos, você tem um montante e quer calcular o tempo, né, para que esse montante alcance determinado valor. Você só vai conseguir isso se você fizer aplicar o log de ambos os lados da equação, tá? Então, eu estou falando disso, estou falando daquela equação, né, que nós vimos aqui, aqui, Então, nessa equação aqui, você tem um montante igual a 1.500, que multiplica 1,02 elevado a t. Aí, por exemplo, se a pessoa perguntar, não, eu quero saber qual é o tempo para que esse montante aqui ele seja de 3.000. Então, vai ficar 3.000 igual a 1.500 vezes 1,02t. Eu quero achar o t. Aí, 3.000, esse 1.500 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 3.000 dividido por 1.500. Aqui vai ficar 1,02t. 3.000 dividido por 1.500 vai dar 2. Então, vai ficar 2 igual a 1,02t. Então, isso aqui é uma equação exponencial. Para você resolver essa equação, você teria que igualar as bases. Mas, como a base aqui é 1,02, aqui você não vai conseguir transformar 2 em 1,02. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou aplicar o logaritmo. Log de 2 igual ao log de 1,02 elevado a t. Então, aí, o log de 2 eu vou lá na calculadora. Esse t aqui, né, eu desceria, né, ficaria t, que multiplica o log de 1,02 igual ao log de 2. Pronto, esse aqui eu acho na calculadora, esse eu acho na calculadora e eu acho o valor de t, tá bom? Então, é muito útil essas equações exponenciais para nós, tá? Aqui tem outro exercíciozinho para vocês treinarem. Aqui, só para vocês verem a aplicação aí das funções exponenciais, essa curva aqui, eu acabei de baixar ela lá do painel do Covid-19 do Ministério da Saúde. Então, isso aqui é o número de casos confirmados e o número de óbitos por Covid-19 no Brasil até a data de hoje, 16 de abril. Então, vocês podem observar que o gráfico, ele começa lá, bem próximo de zero, começa bem próximo de zero, tá bom? E aí ele vai crescendo, observa que ele cresce muito rápido, ou seja, ele cresce de forma exponencial, tá bom? Cresce de forma exponencial, tá? Então, aí uma aplicação, isso aí é uma função exponencial, a gente pode depois tentar escrever essa função que descreve esse comportamento do contágio pelo Covid-19, tá bom? Então, até a próxima.